Oi pessoal, tô gravando essa aula aqui pra vocês, beleza? De casa, é óbvio, porque eu tô em isolamento. Tempos de pandemia e precisamos nos cuidar, de fato. Já estava gripada há um período e quando chegou essa pandemia aí, a indicação da médica foi que eu ficasse em casa. E como as aulas estão suspensas, a gente vai dar continuidade à nossa dinâmica de aula por aqui, né? Não gravei antes a aula porque estava tossindo muito, então iria de fato atrapalhar um pouquinho, né? Por causa da tosse. Mas agora estou melhor e aí a gente começa aí a trazer o material. Essa primeira aula, bom, eu botei no grupo que temporariamente o quinto e o sexto semestre estariam juntos no grupo e eu a partir de agora vou postar as aulas pelo grupo. Essa primeira aula é do Direito Administrativo 1, né? Que não deixa de ser material para o Direito Administrativo 2, até como forma de relembrar alguns assuntos, certo? Então, eu acho que a única pessoa que não está no grupo do Direito Administrativo 1, segundo a lista de alunos do sistema, de teoria do direito administrativo, nós temos aí Dandara, Fabrício e Esther. A única pessoa que não está no grupo é Esther. Eu não consegui contato com Esther. Se algum de vocês tiver contato com Esther Dalete da Silva de Jesus, por favor, entre em contato com ela. E se tiver em contato, coloquem ela no grupo. Beleza? Porque nem a faculdade e eu também não tenho contato com ela. Então, se tiver, ela vai ficar sem nota, né? Porque tu não está tendo acesso às atividades que eu encaminhei. E também não vai ter acesso a essa aula. Então, se algum de vocês estiver em contato com Esther Dalete da Silva, por favor, entre em contato com ela, comunique a ela a existência do grupo e coloquem ela no grupo, certo? Esta aula é de Direito Administrativo 1, Teoria do Direito Administrativo 1. Vamos lá. O que consiste a teoria? Na realidade, nós estamos aqui dando início às primeiras, né, os primeiros conceitos de direito administrativo, né, para a gente entender. Vamos agora abordar aspectos históricos. Porque para a gente entender o direito administrativo, a gente precisa entender a dinâmica do Estado, né? Isso tem muito correlação com o direito constitucional. Por que tem correlação com o direito constitucional? Porque a gente fala da formação do Estado, naqueles 3 componentes que o Estado tem, né? Quais são os 3 componentes primordial do Estado? Povo, território e governo soberano, né? Mas o que consiste o povo? O que é povo, né? É um conjunto de nacionais, componentes humanos de um Estado. Então, dentro desse contexto, vamos dizer aí que são pessoas, grupos de pessoas de uma nacionalidade, né? No nosso caso aqui, Brasil, que compõem o nosso Estado. Beleza. Mas ele não é só formado do povo. A gente precisa ter aí uma conceituação e uma compreensão do que é território também. Porque lembra que são 3 componentes? Povo, território e Estado soberano? Então, no que consiste a território, a gente pode aí dizer que é uma base física, né, o território,
que composta de solo, subsolo, espaço aéreo e o mar territorial. Esse é o conceito de território, né? Esse é o conceito de território. E além do povo e do território, a gente precisa ter um governo soberano. Esse governo soberano é um elemento condutor do Estado, que detém e exerce o poder absoluto, né, desse Estado, dando uma autodeterminação, uma auto-organização, que, na verdade, esse poder não está só no Estado, esse poder ele emana lá do povo, né, aquele conjunto de nacionais. Então, temos aí 3 componentes. Esses componentes, eles se coadunam, se juntam, né, para formar o Estado. Esse conceito, por que eu estou voltando a isso? Para a gente entender, basicamente, qual é o papel da administração pública nesse Estado, nessa formação de Estado, certo? E aí a gente precisa entender que existe um ser, um indivíduo gestor, né, desse Estado, que tem esses 3 componentes, que exerce 2 atividades, né, que é o presidente da República. Ele exerce 2 atividades quando ele exerce atividade interna aqui no Brasil e externa lá fora. Quando ele exerce a atividade interna, ele se reveste de chefe de governo, né? Chefiando aí o nosso governo internamente, né? Mas aí, quando a gente fala dessa função, né, interna, e aí vem uma série de características, né? Poder político, né? Estados, essa autonomia sobre esse Estado, né? E a gente vê aí essa formação, mas a gente vai destrinchar isso aos poucos para chegar nos poderes, certo? Mas tem uma outra atividade que ele exerce também, que é a chefia de Estado. Além da chefia de governo, ele exerce essa chefia de Estado. Quando é que ele exerce essa chefia de Estado? Quando ele representa a República Federativa do Brasil lá fora. Nesse caso, quando ele exerce essa chefia de Estado, ele exerce a soberania nas relações internacionais, né? A soberania do Estado Brasil, né, nas relações com outros estados, outros países. Por isso que chama essas relações de internacionais, porque ele representa o Brasil lá fora e a soberania do Brasil lá fora, né? Basicamente é isso. É claro que vai muito além essa atribuição do presidente do Brasil, nesse sentido de soberania, mas a gente só vai se ater a isso agora, certo? Porque adentrar essas relações internacionais, a gente passa aí a falar de direito internacional, que não é o nosso tema. A gente está em direito administrativo, inicialmente, né, aqui na teoria do direito administrativo, entendendo aí a compreensão do papel do direito administrativo no Estado. Mas a gente vai agora aprimorar a questão do poder político, né, na chefia de governo. Por que a gente fala de poder político? Porque quando a gente fala de poder político, a gente está basicamente falando de autonomia política, pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas no nosso estado, com poder político. Mas tem aí uma participação muito grande do povo. Por quê? Porque quem elege esse poder político somos nós, né? O poder político, ele dá autonomia, né, para esses governantes, essas pessoas jurídicas estarem aí à frente da administração pública, né? Mas é só isso? Não, eles são representados aí em estados, né?
e tem a sua autonomia, né? E a gente só tem uma situação aí que é representado pela União, Estado, DF, municípios, né? A União, eles são independentes e harmônicos entre si, óbvio, né? Porque cada um atua dentro da sua seara, dentro do seu território, dentro do seu espaço, né? Administrando aí as suas demandas. E nós só temos aí o DF, né? Que é um sentido anômalo, porque ele não tem as mesmas características dos outros, né, juridicamente falando. E a partir daí a gente tem a divisão dos poderes, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Que no município nós não temos aí o poder judiciário, né? Não tem o poder judiciário, só tem o poder executivo e o poder legislativo. Mas vamos entender cada um. Poder executivo. Quando a gente fala de poder executivo, a gente está falando de administração pública federal, estadual e municipal. É óbvio, né? E dentro desse contexto são chefes que têm autonomia, cada um com sua autonomia, né? Prefeito, presidente, governador, né? Que exerce aí sua atribuição na administração e que tem poderes. Então, para ir divulgar não é a palavra bem certa, mas para ir exercer a sua autonomia e administração pública de cada poder desse, né? De cada representante aí, município, prefeitura, estado, IDF, ele tem lá a representação do poder executivo, poder judiciário. Lembrando que só o município que não tem poder judiciário, beleza? Tá certo. Essa é a formação do poder executivo. Mas e como fica o poder judiciário? O judiciário, ele fica no STF, representado pelo STF e o STJ. Poder legislativo tem lá a Câmara e o Senado, né? São as formações, né? Mas beleza. Quanto às pessoas administrativas, as pessoas administrativas, elas também têm autonomia administrativa? Tem, sim, tem autonomia administrativa também. Se a gente entender essa questão dessa formação do Estado, essa subdivisão, né, vira um sistema, uma máquina, né, que é gerida por cada gestor dentro do seu território, né? Se a gente pensar no Brasil, com cada estado com vários municípios, que cada um tem seu gestor. E essas são pessoas administrativas, né? E são também pessoas jurídicas administrativas, né? Exemplo aí da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de cada um. E nós temos aí, como exemplo, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Mas beleza, vamos aqui entender a questão do governo e administração pública. Qual a diferenciação no sentido de atividade entre governo e administração pública? Quanto à atividade, no governo nós temos duas atribuições, que é a política e a discricionária. Qual a administração? E na administração, como é essa atividade? Essa atividade, ela é neutra. Certo? Por que ela é neutra? Porque ela só tem uma finalidade. É a sociedade, né? O bem comum. O todo. A atividade, ela não tem um direcionamento. Ela é neutra porque ela abrange a todos. Mas e quanto à conduta,
A conduta quanto ao governo, ela é independente. Por que ela é independente? Como eu disse aqui, há uma subdivisão e cada chefe administra, vai gerir, né, o seu território, seja ele Brasil, né, país, seja ele governo, seja ele município, de forma independente, né? Agora, quanto à administração pública, qual é a conduta da administração pública? A conduta da administração pública, ela é vinculada à lei, óbvio, a administração pública não faz nada que não tenha a lei determinado, então a gente entende aí que esse gestor tem uma limitação, né, legal, uma limitação legal, ele não tem discricionariedade como governo, né? Então, e é hierarquizada. Por que hierarquizada? Beleza, vamos entender aqui, exemplificando bem raso assim, a administração pública. Vamos pegar como exemplo a educação, Secretaria de Educação do Estado, do nosso estado, Bahia. Beleza? Bom, tem um chefe maior, tem lá o secretário, né, da saúde, e a partir dele tem assessores, setores, né, outras secretarias que subdividem em seus chefes também, com servidores fazendo a sua parte. Então, assim, por isso ela é hierarquizada, porque tem um poder maior lá em cima, um gestor maior, comandando os gestores abaixo e seus subordinados, né? Mas a responsabilidade do governo e da administração cabe em que, bom, quanto ao governo, a responsabilidade é totalmente constitucional e política, né? Porque a gente sabe que a Constituição traz lá, né, as atribuições e os deveres, né, do governo, e inclusive a formação, né? E quanto à administração pública, sim, constitucional, política, por quê? Porque no governo somos nós, povo, lembra que colocamos esses indivíduos lá, através do voto, através da prática da cidadania, não é verdade? Então, se a gente entender dessa forma, a gente pode dizer assim, pô, então, há sim uma diretriz legal, constitucional, Carta Magna lá em cima, que traz lá divisões, a sua estrutura, né? Mas ela também, ela tem aí a influência política, porque através da prática da cidadania, que é o voto, onde os cidadãos vai lá, vota, né? Naquele período certo, ouve lá o plano de cada um e naquele que acredita vai lá e vota. Quem ganha vai lá e gere por 4 anos e faz o seu trabalho, podendo ser reeleito por igual período, beleza. Mas a administração pública fica quanto à responsabilidade. A responsabilidade também é legal, né? Porque existem leis, né? Não só a Constituição, mas leis infraconstitucionais, que trazem lá diretrizes, leis e princípios, diretrizes que a gente vai ver lá na frente, traz diretrizes legais, né? E a técnica. Por que técnica? Porque aquele indivíduo que está lá na administração, aquele chefe de setor, aquele secretário de Estado, né? Aquele chefe de direção, ele tem lá diretrizes técnicas, né? Criadas para o bom desenvolvimento da administração pública. Porque se não cria uma técnica, uma uniformidade, imagine cada diretor fazendo aquilo que acha que deve fazer. Não ia ter uma uniformidade nisso. Então a gente precisa entender que essa técnica traz aí essa uniformidade. E que cada um
com sua atribuição específica. Imagine um profissional da saúde tendo que atuar como profissional da segurança, né? Não tem como, é específico. Então, por isso, essa divisão de setores determinando a atribuição específica. Entenderam? Então, não tem como um policial, né, agir de forma técnica na área de saúde, a não ser que ele seja as duas coisas. Mas nós não estamos aqui falando em exceções. A gente está aqui falando em regra. E regra é cada um fazendo a sua atribuição dentro daquilo que foi preparado, para que foi preparado. Certo? Beleza. Bom, explanado essa formação aí, a gente precisa também entender que a administração também está ligada a outra coisa. Quando eu falei da discricionariedade da atividade do governo, a gente precisa entender essa discricionariedade como livre de condições e restrições. Ela é ilimitada, de livre-arbítrio. Por quê? Porque o governo, ele tem... As pessoas que a gente coloca lá na frente são pessoas que vão ter uma certa liberdade para gerir. O prefeito tem, sim, limitações legais, mas ele, na vida em comum, no seu dia a dia, ele tem essa discricionariedade de atitude, livre de condições, de restrições, ele tem um arbítrio maior, ele tem liberdade ilimitada para determinadas coisas, né? No seu dia a dia. No seu dia a dia. É lógico que permeia aí as determinações legais. Porque quando a gente fala de governo, a gente também está falando de administração interna, né? Porque não tem nenhum governo que não tenha o poder executivo abaixo para poder a administração pública agir, né? Então é uma cadeia. Se a gente entende esse sistema, fica mais fácil de entender a administração pública. Então nós temos governo com gestores que a gente, povo, coloca lá, né? Que tá lá, que dentro desse governo tem lá o poder executivo e dentro desse poder executivo tem a máquina da administração pública funcionando, certo? Mas vamos sair um pouquinho disso, que já entendemos, e vamos falar de direito. Porque a partir do momento que a gente entende Estado, né, e entende suas divisões, entende as suas atribuições, a gente precisa também entender que esse direito, ele regula a vida de qualquer ser humano. O direito regula a vida de qualquer ser humano, né? E para isso, quando veio o Estado e veio o diferenciado, porque o Estado ele não pode ser comparado às atividades individuais, diárias, né? Porque o Estado ele lida para o todo. A administração pública lida para o povo e para o todo, né? Por isso, esse direito ele foi dividido em dois: direito privado e direito público, né? Beleza, esse direito privado, esse direito público, para justamente a gente direcionar o olhar, né? O olhar do direito, né? Direcionar o olhar do direito. Então, dizemos que direito privado, ele tem uma relação horizontal. Por quê? Porque entre indivíduo e indivíduo. É horizontalizada, né? Estamos eu e outro indivíduo, lado a lado, com direitos iguais, né? Direitos iguais em pé de igualdade, né? Mas quando a gente fala de direito público, a gente não pode falar dessa relação horizontalizada. Por que não pode? Porque haveria aí uma desigualdade, certo?
A relação do direito público ela é uma relação verticalizada. Como assim, professora? Verticalizada. O Estado está acima. A relação é para cima, de cima para baixo, né? Então tem um poder lá, Estado maior, tem lá, né, o Estado lá no topo, e tem o civil, né, a pessoa, o civil lá embaixo. Então a relação é verticalizada. Direito privado, relação horizontalizada, porque é indivíduo e indivíduo, né? E o direito público é uma relação verticalizada, porque é Estado olhando para o todo, comunidade, sociedade, que o civil está abaixo do Estado. Por isso que diz que o Estado ele tem prerrogativas, a administração pública tem prerrogativas. Por quê? Porque ele gere o bem comum para a sociedade. E se a gente entende isso, a gente precisa saber que o Estado, quando ele olha para o todo, ele está lá, num patamar acima do civil, do indivíduo, né? E é por isso que nós falamos do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É um princípio relevante. Por que é um princípio relevante? Porque ele rege aí o direito administrativo. Olha aí, nós já falando do direito administrativo, pautado no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Porque prevalece o direito de todos perante o direito de um indivíduo só, né? São prerrogativas dos poderes administrativos ter essa supremacia, né, do interesse público quanto privado. E aí a gente pode citar aqui essas prerrogativas como poderes de fato administrativo, atos administrativos, atribuições administrativas diferenciadas do indivíduo comum. Porque quando a gente fala de Estado, a gente está falando num todo. Percebe? Beleza. Mas já que a gente já entendeu essa dinâmica de direito público, direito privado, o Estado, a sua formação, e aonde se encontra aí o direito administrativo, a gente precisa entender como foi que surgiu o direito administrativo. Esse olhar histórico, um entendimento histórico. Porque a gente falou de Estado, formação de Estado, a gente falou aqui da divisão dos direitos, né? Quanto a olhar no direito em conjunto, do direito individual, né? Direito privado e direito público. Mas a gente precisa saber aonde foi que surgiu esse direito administrativo. Qual foi o primeiro olhar para o direito administrativo como o Estado precisa, sim, ter uma administração diferenciada. O Estado precisa, sim, ter servidores próprios, pessoas que trabalham. O Estado precisa ter atos próprios. O Estado é diferenciado. Por que o Estado é diferenciado? Por causa da relação verticalizada. Ele vê o todo, ele protege o todo, ele faz tudo para o todo, sociedade. Então, os primeiros indícios da administração, de direito administrativo, veio da Grécia clássica, bem rudimentar, né? E a gente vê assim, bem raso, a existência do direito administrativo. E aí a administração como direito comum, né? Já na Grécia, já se sentia a necessidade de ter repartição de gestão, serviços públicos, né? Para essa população da Grécia. Mas ainda muito rudimentar, um olhar muito rudimentar. Mas já se sabia que precisava, sim, ter divisões de repartições, com repartições que tratassem de determinados setores, né, separadamente, né, tivesse serviços, e aí é um olhar de serviço público, porque quando você entende essa divisão de setores para uma determinada atribuição voltada para a comunidade, a gente está falando de serviço público, né? E aí a gente passa para o período romano. No período romano,
a gente viu a influência, muita influência do direito público. Ah, professora, por que essa influência? Porque essa organização da sociedade romana administrativa era delegada pelo imperador. Então, assim, o poder estava no imperador. Então, se o imperador é que criava os interesses sociais, então a gente tem aí uma redução desse olhar da administração pública, porque era determinado pelo imperador, e esse imperador é que determinava o que ele queria, né? E aí a gente passa para a Idade Média. Na Idade Média, Estado feudal, século V ao século XV, né? Nós temos aí um período muito grande, com a influência patrimonialista, bem assim, poder, né? E aí, já no final do século XV, surgiram os primeiros trabalhos públicos, né? Serviços públicos, né? Onde aí acontece esse rompimento do Estado feudal. E aí, quando acontece esse rompimento do Estado feudal, começa a ter uma influência muito grande, depois que passa do século XV, da Itália, com o absolutismo. E aí aí vem uma necessidade de organização dessa administração, né? Onde precisa administrar de fato a sociedade, mas com instrumentos